Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso vídeo 12, onde a gente vai continuar com os exemplos de cálculo do potencial elétrico para distribuições localizadas de cargas, tá? Esse é um exercício do Halliday que a gente vai discutir agora, tá? Qual que é a situação que está colocada para a gente? Nós temos aqui um pedacinho de fio, tá? Uma fita de comprimento L, tá? Uma fita fininha de comprimento L, e eu tenho aqui um ponto P que está localizado a uma certa distância do topo desse fio, tá? Esse pedacinho de fio de comprimento L, ele é uniformemente eletrizado. Eu tenho cargas elétricas distribuídas aqui ao longo do comprimento desse fio, tá? O que significa um material ser uniformemente eletrizado? Significa que a densidade de cargas é constante em todos os pontos daquele corpo. Então, se eu pegar, como é uma fita unidimensional, é uma fita bem fininha, então eu vou usar o conceito de densidade linear de cargas. Densidade linear a gente representa pela letra lambda, né? O que é densidade linear? É a quantidade de cargas que está localizado num certo pedacinho do fio, dividido pelo tamanho daquele pedacinho de fio. Então, se eu pego, por exemplo, nessa regiãozinha aqui que está achurado de vermelho, se eu contabilizo, né, a quantidade de cargas que está contido dentro desse pedacinho de fio, que é o meu dQ, e divido pelo tamanho, pelo comprimento daquele pedacinho de fio, daquele elemento infinitesimal, né, de fio, dQ dy me dá a densidade lambda. Se o corpo está uniformemente eletrizado, essa razão dQ dy é a mesma em qualquer pedaço desse fio, tá legal? De comprimento L. Então, sabendo disso, o meu objetivo é calcular o potencial elétrico estabelecido por essa distribuição linear de cargas num ponto P, tá legal? Então, para a gente poder fazer o cálculo, qual que é a estratégia que a gente vai usar? A mesma estratégia que a gente usou nos vídeos anteriores. Eu sei calcular o potencial elétrico que uma carga pontual, né, digamos que eu tenho aqui uma carguinha pontual, digamos mais que. Eu conheço sei a fórmula do potencial elétrico que essa carga pontual estabelece num ponto P que está localizado a uma distância R dessa carga. É aquele constante de Coulomb, né, é o K, que é 1 sobre 4πε0, vezes a carga sobre a distância. Essa é a fórmula do potencial de uma carga pontual, né? O potencial elétrico que essa carga pontual estabelece nesse ponto P, a uma distância R dela. Então eu vou usar essa fórmula aqui, só que ao invés de utilizar uma carga Q, eu vou usar elementos de carga dQ. Então eu vou pegar a minha distribuição completa de cargas, vou dividir em elementos de carga infinitesimais, ou seja, pontuais, e vou utilizar essa fórmula que, quando for integrada, vai me dar o potencial completo lá no ponto P. Tá? Então, para a gente fazer isso, eu desenhei aqui um sistema de coordenadas só para a gente se orientar, né? Eu desenhei um sistema de coordenadas da seguinte forma. O sistema de coordenadas eu desenho ele do jeito que eu quiser. Eu coloquei daquela forma porque é a que vai simplificar os nossos cálculos, tá? Então eu coloquei aqui y igual a zero, ou seja, a origem do meu sistema de coordenadas eu coloquei aqui coincidindo com o início do fio, né? O início dessa distribuição de cargas. E orientado para cima, e então esse ponto P está localizado a uma distância YP, né? Esse Y, eu coloquei esse Y meio estilizado aqui, né? Esse Y maiúsculo, para poder destacar, né? Que é a coordenada desse ponto em relação à minha origem. E a origem está colocada dessa forma, tá? Então, de novo, vou dividir essa distribuição em elementos de carga infinitesimais, de tamanho dQ, né? Cargas infinitesimais de valor dQ, e vou utilizar a fórmula do potencial elétrico de uma carga pontual e fazer uma integral. Né? Então, o que é o meu dV? dV, ou seja, o diferencial de potencial elétrico estabelecido no ponto P é igual potencial elétrico que essa carga aqui, dQ, né, esse elemento de carga que eu estou destacando aqui, estabelece naquele ponto. Então, isso é 1 sobre 4πε0, constante de Coulomb, vezes
a quantidade de cargas que está contido nesse pedacinho de fio aqui, né, nesse elemento infinitesimal de fio, vai ser dQ sobre a distância desse elemento de cargas até o ponto P. Olha só, gente, aqui vamos fazer o raciocínio aqui, para a gente expressar esse denominador da forma mais correta, da forma mais adequada para a gente depois fazer a integral. O que é a distância desse elemento de carga até o ponto? Essa distância toda aqui, pessoal, essa distância toda é o meu YP, concorda comigo? Essa distância toda aqui, essa distância completa, é justamente o meu YP, a coordenada Y do ponto. Então, essa distância toda menos essa vai me dar justamente o que eu quero. O que eu quero é esse tamanho aqui, Então, essa distância toda, né, que é o meu YP, subtraído da coordenada Y do elemento de carga, vai me dar justamente o que eu quero. Então, é essa distância toda subtraída dessa aqui, para eu achar a distância do ponto até a carga pontual, a carga infinitesimal, né? Então, o que eu preciso aqui, é colocar no denominador y do ponto P menos a coordenada y do meu elemento de carga. Então, vai ser, no denominador, vai ser YP, que é fixo, né? Menos a coordenada y do meu elemento de carga. Tá? Então, eu quero essa separação aqui. Beleza? Aqui ainda não dá para integrar direto, porque eu tenho uma variável de integração y e uma variável q. Eu tenho que dar um jeito de relacionar as duas, transformar tudo para y e dy. Aí sim eu consigo fazer a integral numa variável só. Né? Eu vou integrar só na coordenada y. Então, como que eu relaciono o dq com o dy? Eu vou usar a ideia da densidade de cargas. Né? Então, o que é? Usando aquela relação ali, o que é o meu dq? dq, ou seja, a quantidade de cargas que está contido nesse pedacinho de fio, dq é simplesmente lambda, que é constante, vezes dy. Então, vai ser densidade de cargas, lambda, constante nesse caso, vezes dy. Né? Então, como é que fica o dv? O meu dv, ou seja, o diferencial de potencial, ou, também dizendo, o potencial devido apenas a essa distribuição de cargas, esse pedacinho de carga, né, ou essa carga infinitesimal dq, é simplesmente 1 sobre 4πε0. dq é lambda dy, dividido por y do ponto, que é uma constante, menos a coordenada y. Aí sim, né? Eu estou com uma variável de integração só, o resto são constantes, então eu consigo fazer a integral. Né? Esse é o potencial elétrico de uma carga pontual. O que eu tenho que fazer para achar o potencial completo? Eu tenho que integrar essa expressão. Né? Então, a integral de dV vai me dar o V completo, e essa integral aqui vai ser feita na coordenada y. Quais que são os limites de integração, gente? Os limites de integração são os limites onde eu tenho cargas. Né? Porque... partindo aqui da expressão, né, eu estou integrando, na verdade, dq sobre y do ponto menos y. Né? Então, essa integral aqui, que é a mesma dessa, né, convertendo o dq, relacionando o dq com o dy, essa integral tem que ser feita onde eu tenho cargas. E onde que eu tenho cargas? Eu tenho cargas nesse intervalo. Eu não vou integrar. Isso é um erro muito comum, tá? Eu estou destacando isso. Eu já vi pessoas errando exercícios desse tipo. O camarada, na hora de colocar os limites de integração aqui, ele integra desde y igual a 0 até a coordenada y do ponto. Não, não é isso. Eu estou integrando em dq. Né? A expressão original envolve o dq para o cálculo do potencial. Então, eu tenho que fazer essa integral aqui, consequentemente essa aqui, na região onde eu tenho cargas. E onde que eu tenho cargas? Desde y igual a 0
até y igual a L, que é o comprimento do fio. Ok? E aqui, obviamente, a integral de 0 até o V total, que é V de YP. Ok? Então, a integral de dv é o próprio V, e essa integral aqui é onde ela tem que ser avaliada onde eu tenho cargas. E onde que eu tenho cargas? Desde y igual a 0, está aqui, até y igual a L. Tá legal? Então, eu integro na distribuição de cargas. Tá legal? Então, isso aqui está com cara de um Ln, né? Eu tenho um dy aqui e eu tenho um y embaixo. Vai dar um Ln no fim das contas, né? Mas aqui não dá para fazer direto, porque eu tenho esse yp, que é a coordenada y desse ponto, que está me avacalhando a vida aqui, né? Eu vou fazer uma mudança de variáveis muito simples para eu ter uma integral do tipo dx sobre x, né? E aí sim vai dar um Ln. Né? Então, uma mudança de variáveis aqui muito simples que a gente pode fazer. Vamos chamar esse denominador aqui de U minúsculo. Então, mudança de variáveis, né? O meu U minúsculo, eu vou chamar de y do ponto menos a coordenada y. Então, vai ser y do ponto menos minha coordenada y. Tá? Então, se isso é U, o que é du, gente? Du vai ser derivada desse cara em relação a y é zero, esse cara aqui é constante, né? Eu vou ter, então, derivada disso aqui em relação a y é menos 1. Então, du é igual a menos dy, né? Ou simplesmente, né? dy é igual a menos du. dy igual a menos du. Só multipliquei por menos 1 aqui, né? E aí sim, vou fazer essa mudança de variáveis aqui na integral, mudar os limites de integração e chegar na resposta. Tá? Então vamos passar para o lado de cá. Então isso implica o seguinte: o potencial completo, né? V avaliado na coordenada yp é igual integral. Já vou colocar as constantes, né, do lado de fora. O lambda sobre 4πy0 eu vou jogar para lá. Então vai ficar lambda sobre 4πy0 vezes, aí sim, né, a integral. Daqui a pouco eu mudo os limites de integração, tá? Vamos mudar primeiro o integrando aqui, né? Vai ser dy é menos du, nessa mudança de variáveis. Então vai ficar aqui menos du sobre y do ponto menos a coordenada y é justamente o meu u. Beleza? Esse menos aqui, pessoal, já vou botar ele do lado de fora aqui de uma vez, tá? Então esse menusinho sai daqui, vem para cá. E aí vamos mudar agora os limites de integração. Eu poderia integrar em u, depois substituir a mudança de variáveis e avaliar os limites de integração originais na expressão final. Também dá para fazer assim, né? Você faz a integral indefinida, depois substitui, você retorna para as variáveis originais. Não tem problema. Eu costumo fazer, eu gosto de fazer assim, já logo de cara aqui, eu já vou mudar os limites de integração usando a minha nova variável u. Tá? Eu acho que fica mais direto. Então vamos ver. Fazendo a mudança dos limites ali, ó. Quando o meu yzinho igual a zero, quando o meu yzinho é igual a zero, a minha nova variável u vale y do ponto. Né? Quando esse cara é zero, o meu u é igual a y do ponto. Então vai ser y do ponto. Quando a minha variável yzinho é igual a L, quando o meu yzinho é igual a L, o meu u vale y do ponto menos L. Y do ponto menos L, e aqui du sobre I. Beleza? Então, só uma mudança de variáveis simples, né? Aí sim, ali vai dar um Ln. Né? Então, o potencial vai ser menos lambda sobre 4πy0
vezes o ln do limite superior menos o ln do limite inferior. Né? Isso aqui vai dar, então, o ln, vou fazer passo a passo, vai ser, então, o ln de U avaliado naqueles limites ali. Ó. Nesse limite, yp menos L, e o limite inferior é yp. Então vai dar simplesmente, né, menos lambda sobre 4π0, e esse termo vai dar o ln do limite superior menos o ln do limite inferior. Já fazendo direto, tá? Subtração de ln's é a mesma coisa que o ln disso sobre isso. Então já fazendo ali direto, eu vou ter o seguinte: o potencial avaliado no ponto yp, na coordenada, né, yp, vai ser menos lambda sobre 4π0 menos lambda sobre 4π0, ln do limite superior vai dar ln disso menos o ln disso. Isso é igual ao ln de y do ponto menos E dividido por y do ponto. Na verdade, né, a rigor, na verdade, é o ln do módulo dessa grandeza. Né? Mas aqui eu não estou usando módulo, porque eu estou pegando os valores de y sempre positivos. Né? E essa coordenada y do ponto, ela é maior do que L. Então, tanto o numerador, nesse exemplo, tanto o numerador quanto o denominador são positivos. Por isso que eu não coloquei aquela notação de módulo. Tá? Bom, gente, então, para uma coordenada yp, ou seja, para um ponto localizado a yp unidades em relação à origem, né, ou a coordenada yp, potencial avaliado naquela coordenada é igual a esse troço. Tá? Então, beleza. Essa é a expressão final, né, que eu queria chegar com vocês. Então, a estratégia, no caso de cálculo de potencial elétrico para distribuições localizadas de cargas, o procedimento é sempre o mesmo. Pega a distribuição de cargas, por mais complicada que ela seja, a ideia é sempre a mesma. Você divide aquela distribuição de cargas em elementos infinitesimais, né? Em pedacinhos de carga infinitesimais, usa a expressão do potencial de carga pontual, converte direitinho as variáveis de integração e faz a integral em toda a distribuição de cargas. Tá legal? Claro que para geometrias muito complicadas, né, numa situação geral, a integral pode ser muito difícil de ser avaliada e você tem que fazer algumas aproximações numéricas no computador. Né? Então você faz um cálculo numérico de uma integral. Tem métodos para se fazer isso. Né? Mas aqui para essas situações mais simples, você chega numa fórmula analítica. Tá legal? O que eu quero fazer agora, gente, para fechar esse exemplo, é o seguinte. Agora que eu conheço o potencial numa coordenada y qualquer, né, ao longo aqui desse eixo, né, eu quero agora avaliar o campo elétrico nesse ponto aqui. Ó, tá? Lembra que a gente viu, há uns vídeos para trás, a gente discutiu, que eu consigo transitar entre as duas definições, entre as duas formulações. Se eu conheço o potencial elétrico, eu consigo calcular o campo elétrico, usando aquela relação, né? Campo elétrico é igual a menos o gradiente do potencial. Então, se eu conheço o potencial em todos os pontos, eu consigo achar o campo elétrico. Ou o contrário, em alguma outra situação, onde eu conheço o campo elétrico, eu consigo obter a DDP entre dois pontos qualquer, entre um par de pontos qualquer, daquele campo elétrico, né? Usando aquela formulação, né? VB, V final menos V inicial, é igual a menos integral de E escalar dL. Então, se eu conheço o campo elétrico, eu faço uma integral de linha e obtenho a DDP, né? Entre um par de pontos qualquer.
fazendo o inverso, se eu conheço o potencial em cada ponto, eu conheço o campo elétrico. Então, de uma formulação eu consigo recuperar a outra. De uma reformulação eu consigo recuperar a outra, de uma eu consigo recuperar a outra. E consigo transitar entre as duas formulações. Tá? Então, aqui, por exemplo, nessa situação, é mais fácil eu calcular o potencial e, conhecido o potencial, eu recuperar a informação do campo elétrico. Ou seja, eu vou aplicar essa formulação. Eu conheço o potencial, vou calcular o gradiente dessa expressão e achar a informação do campo elétrico. Eu quero achar o campo elétrico nesse ponto P aqui. Ó. Beleza? Então, vamos dar sequência aqui embaixo. Gente, olha só. Então, agora o cálculo do campo elétrico. Cálculo de E. Cálculo do campo elétrico lá num ponto P qualquer, né? Desse problema. Então, eu vou usar o seguinte, né? O campo elétrico, ele é menos gradiente do potencial. Então, ele é menos gradiente do potencial V. O que é o gradiente? É um conjunto de derivadas aplicadas na função e transformadas para a forma vetorial. Né? Por definição, o que é isso aqui? Ó? Isso é igual a o menos, que eu vou colocar do lado de cá, menos. O que é o gradiente de uma função escalar? É a derivada daquela função em relação a x, derivada parcial, né? Derivada del v, del x, colocado na direção do unitário i, mais soma vetorial, derivada del v, del y, avaliada multiplicada, né, pelo unitário j, então vai ficar del v, del y, na direção j, mais del v, del z na direção k. Então, o que é o gradiente? É uma operação matemática que transforma uma função escalar num campo vetorial, onde as componentes desse campo vetorial são as derivadas em relação a cada uma das variáveis x, y, z. Nesse caso aqui, pessoal, olha só, o potencial só depende da coordenada y, do ponto. Né? Então, v é uma função só de y. Então, essa derivada aqui é zero. Essa derivada aqui é zero, que não depende nem de x nem de z. Eu vou ter apenas uma derivada em y. Né? Lembrando o sinalzinho menos aqui, que vem lá da fórmula. Então, eu vou simplesmente pegar essa expressão e derivar em relação a y e colocar na direção j, com o sinalzinho trocado. Tá? Então, vamos calcular a derivada desse cara em relação a y. Tá? Vamos fazer isso do lado de cá. Então, vamos recuperar aqui a expressão, né? O potencial V, na coordenada y, aqui, gente, eu vou eliminar esse subscrito, para não ficar, na hora de fazer o cálculo, não ficar carregando esse y do ponto, y do ponto, y do ponto. Aqui eu tinha colocado y do ponto, só para não confundir a coordenada y do ponto com a variável de integração y', né? Por isso que eu fiz essa diferenciação na hora de calcular a integral. Aqui, como eu já sei que o potencial só depende da coordenada y, então eu vou colocar direto v de y, tá? Que aí não vai ter problema de confusão entre variáveis. Então, o v de y, né? V avaliado numa coordenada y qualquer, do meu eixo de coordenadas, é menos lambda sobre 4πε0, menos lambda sobre 4πε0, vezes aquele Ln. Ln de coordenada y menos L, y
menos L, de novo, né, eliminando essa notação, né, y do ponto, usando só apenas coordenada y, dividido por y. Beleza? Então agora para eu achar o campo elétrico, como é que vai ficar? O campo elétrico, nesse ponto P aqui, é igual menos essa derivada aqui vai dar zero, porque é uma função só de y, então essa derivada é zero. Essa derivada é zero, vai ficar só com a derivada del v e del y. Vai ficar menos del v del y na direção j. Então o campo elétrico nesse ponto aqui vai apontar na direção j, ou seja, vai ser paralelo ao eixo y. Tá? Lembrando, né, o meu unitário j aponta nesse sentido aqui. Ó. Então, no sentido de crescimento do eixo y. Tá? Então, isso é igual. O menos da fórmula, que está lá, del y dessa expressão toda. Então, vamos repetir ela aqui. Ó. Menos del y desse cara. Esse cara é menos lambda sobre 4π menos 1 sobre 4π ln de y menos L dividido por y. Isso tudo na direção j. Então, menos del y desse cara todo, né, já tem um sinalzinho menos aqui, lambda sobre 4π0, ln, tudo isso na direção j. Então, só vou avaliar essa derivada aqui. Ó. As constantes, eu vou jogar tudo para fora, tá? Esse sinalzinho de menos aqui com esse menos vai ficar mais. Então, o campo elétrico vai ser o seguinte, o campo elétrico é igual. Menos com menos aqui dá mais. Lambda sobre 4π0, já vou jogar aqui para fora, vai ficar lambda sobre 4π0. O unitário j, já vou colocar ele aqui da vez. Vezes a derivada desse troço aqui. Ó. Olha só, gente, como é que é a derivada de um ln? A derivada de... Você tem ln de x. Tá? O que é a derivada d de x? Desse cara. A derivada do ln é simplesmente o inverso. Ln de x é 1 sobre x. Tá legal? Então, vamos fazer isso. A derivada do ln da coisa é o inverso da coisa. Então, eu vou pegar esse cara aqui, ó, essa coisa, e vou inverter, né? Então, a derivada do ln dessa coisa é a coisa invertida. Então, vai ficar y sobre y menos L. Então, de novo, derivada do ln da coisa é o inverso da coisa, mas eu tenho que derivar a coisa. Tenho que derivar esse sujeito aqui, ó, que é um quociente. Como é que deriva um quociente? Vamos fazer aqui, ó. Então, exagerando aqui o tamanho do colchete, eu quero agora derivar o quociente. Então, agora esquece o ln, vamos derivar esse quociente em relação a y, tá? Como é que deriva o quociente, gente? De baixo vezes a derivada do de cima. Então, ó, de baixo vezes a derivada do de cima, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, dividido pelo de baixo ao quadrado, né? Tem que lembrar as coisas lá do cálculo 1. Então, ó, derivada do quociente é de baixo, y, vezes a derivada do de cima em relação a y. Derivada disso em relação a y é 1. Então, o de baixo vezes a derivada do de cima é simplesmente y. Tá? Menos o de cima, que é y menos L, vezes a derivada do de baixo. A derivada do de baixo é quanto, gente? 1. Né? Estou derivando em relação a y, então a derivada do de baixo é 1. Então, ó, o de baixo vezes a derivada do de cima está aqui.
menos, que vem da fórmula, o de cima fez a derivada do de baixo, está aqui, dividido pelo de baixo ao quadrado. Y ao quadrado. Parece que a expressão está feia, mas vai cortar algumas coisas aqui. No final a gente vai chegar numa expressão mais fechadinha, né? Vamos passar para o lado de lá. E aí a gente finaliza esse vídeo 12. Então como é que vai ficar isso aqui, gente? O campo elétrico lá no ponto P é igual. Vai ser então J, né? Já vou colocar aqui de uma vez, unitário J, para não esquecer dele, vezes lambda Y sobre esse troço, ó, lambda Y sobre esse denominador, que é 4πε0 vezes esse parênteses, lambda y sobre 4πε0, y menos L. O que vai acontecer aqui, gente? Vai ficar, olha só, y menos L. Aqui eu vou ter y menos y, vai dar zero. O menos daqui com o menos daqui vai ficar mais. Então, dentro do colchete ali, ó, vai ficar então L sobre, não é isso? Ó, y menos esse parênteses vai dar, o y vai cortar e vai sobrar L no numerador, dividido por y ao quadrado. Então aí já dá para cortar algumas coisas, né? Esse y aqui vai cortar com esse. Então vai ficar lambda sobre 4πε0 então, ó, lambda sobre 4πε0 vezes L dividido por y vezes esse parênteses y vezes y menos L na direção J. Vamos conferir, né? O lambda está lá, o L está lá, 4πε0 está aqui, y vezes y menos L está aqui e o unitário J. Agora, só fazer o último passo, eu quero sumir com quero expressar esse resultado, não em termos do lambda, mas em termos da carga elétrica que está contida nesse fio. Aquela resposta ali está correta, viu, gente? Porque o lambda é um dado do exercício, né? O lambda é uma constante, é a densidade linear de cargas. Mas eu quero agora, por conveniência, sumir com o lambda e escrever em termos da carga que está com carga total que está contida nesse fio. Ué, gente, o que é a densidade de cargas? Densidade, como ela é uniforme, densidade não é simplesmente a carga total que está acumulada no fio, né? Ou seja, a carga em todo o fio dividido pelo comprimento, Q sobre L. Lambda é Q sobre L. Então, eu vou colocar isso lá na expressão. Então, assim, trazendo isso para o resultado final, eu vou ter que o campo elétrico, lá na coordenada y, desse ponto aqui, né, vai ser lambda, eu já vou colocar Q sobre L. Então, vai ficar Q sobre L vezes 4πε0, que já estava lá, é a constante de Coulomb, sobre 4πε0, vezes as outras coisas, né? Que é L sobre esse denominador, y vezes y menos L, na direção do unitário J. Então, finalmente, né, esse L aqui vai cortar com esse L, e eu vou ter a seguinte expressão, vou passar aqui para baixo. Finalmente, né, o campo elétrico
uma coordenada na coordenada y, lá daquele ponto P, é simplesmente 1 sobre 4πε0, constante de Coulomb, né? 1 sobre 4πε0 vezes a carga Q total do fio, ou seja, a carga Q que está acumulada em todo o fio, dividido por y vezes y menos L na direção do unitário J. Essa é a expressão final, né? Então, é um campo elétrico que, nesse caso, se o Q for positivo, né? Ou seja, se eu distribuo uma quantidade Q grande, né? Uma quantidade Qzão de cargas positivas nesse fio, o campo elétrico nesse ponto aponta para onde? Para cima, né? Porque esse cara é o número positivo vezes J vai me dar um vetor para cima. Então, se Q for positivo, o campo elétrico nesse ponto P aqui, ó, aponta para cima. Esse é o campo elétrico na posição Y daquele ponto P. Beleza? Para fechar aqui, gente, olha só, vamos fazer aquela verificação, né? Vamos ver se esse resultado, fisicamente, se ele faz sentido. Vamos pegar um Y muito grande, o que eu já falei para vocês. Se você está muito longe de uma distribuição localizada de cargas, né? Ou seja, se esse ponto P aqui está muito distante, se essa coordenada Y é muito maior do que o tamanho do fio, o campo elétrico, a fórmula dele, tem que convergir para a fórmula do campo elétrico de uma carga pontual. Porque quando esse cara aqui está muito longe, quando você está muito longe desse fiozinho, e você olha para esse fiozinho, ele se comporta como uma carga pontual. Porque essa distância aqui é muito maior do que o comprimento do fio. Então a geometria do fio, o tamanho físico dele, não faz a menor diferença nesse limite. Então fazendo, né, ou tomando Y muito maior do que L. Então esse fio tem, sei lá, 10 centímetros e você está a 1 quilômetro de distância desse fio, né? Então fazendo aquele limite, como é que fica a expressão? O campo elétrico, ele tende, né, a seguinte expressão. Vou ter 1 sobre 4πε0 vezes a carga Q, continua lá, dividido por... Olha só, gente, quando eu tenho Y muito maior do que L, então você pega lá 1 quilômetro, né, e subtrai um número muito pequenininho, subtrai 10 centímetros. Y menos L é aproximadamente o próprio Y, né? Nesse cálculo, nessa subtração, como o Y é muito maior do que o L aqui já não faz a menor diferença, né? Você vai somar 1 milhão, você vai subtrair, né? 1 milhão menos 0,00001. Esse número aqui já não faz a menor diferença, né? Nesse limite. Então, Y menos L é aproximadamente Y, né? Então, nesse limite, Y menos L é aproximadamente o próprio Y, né? Então, eu vou ter Y aqui, vezes Y, vai dar o quê? Y ao quadrado. Na direção J. Então, no limite, onde Y é muito maior do que L, o campo elétrico tem essa cara. Constante de Coulomb, carga sobre distância ao quadrado. Ué, gente, o que é isso aqui? Não é justamente a fórmula do campo elétrico de uma carga pontual? Então, isso aqui é análogo à carga pontual. Análogo à carga pontual. Tá? Então, se você está muito longe do fio, o fio se comporta como se fosse uma carga pontual. Tá legal? Isso é uma maneira, como já falei para vocês, uma maneira de verificar
a consistência física do seu resultado. Para toda distribuição localizada de cargas, nesse limite, o campo elétrico se comporta como se fosse estabelecido por uma carga pontual. Tá? Então, aí se encerra o vídeo 12. No próximo vídeo, eu vou pegar os exemplos que a gente já fez, que é cálculo do potencial de um anel de cargas e de um disco de cargas. A gente já sabe a fórmula do potencial e vou usar isso aqui, né, a relação entre campo e gradiente do potencial, para achar o campo elétrico. Tá legal? Então a gente faz isso no próximo vídeo. Beleza?